Não é segredo que tem havido caos nas altas esferas das Forças Armadas da Ucrânia nas últimas semanas. O ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, deixou o cargo. Ao que parece, ele foi destituído após perder uma queda de braço política com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Devemos dizer ex-comandante-chefe. Syrskyi também se foi. A vítima da reação negativa pela remoção do popular Fedorov. Putin provavelmente assistiu tudo isso sorrindo bastante. Mas esse sorriso já desapareceu completamente. Após a turbulência, vem o ponto de virada. Uma lenda assumiu o comando do exército ucraniano. Ele é uma lenda no campo de batalha. O pior pesadelo da Rússia. Ele veio liderar a Ucrânia na destruição da máquina de guerra russa. Putin deveria estar muito preocupado. Nós vamos explicar o porquê. No dia 24 de julho, tudo foi oficializado. O novo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapek, foi apresentado ao mundo. Ele comentou sobre o desafio que virá, não só para ele, mas para toda a Ucrânia, enquanto resiste à invasão de Putin, que agora já está em seu 5º ano. Drapek pediu unidade em todos os setores das Forças Armadas e afirmou que trabalharia por resultados, não por política. Drapek também destacou 4 prioridades: fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia e aumentar a letalidade contra a Rússia, desenvolver e expandir o componente não tripulado das Forças Armadas da Ucrânia e eliminar toda a burocracia desnecessária. Isso tudo soa muito como Fedorov para nós. Como veremos em breve, isso pode indicar que o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, que foi afastado, pode ter um caminho de volta ao cargo anterior. Por enquanto, o foco é Drapek. Afirmamos que ele é um pesadelo para a Rússia, e para explicar, vamos até Mariupol, no sudeste. Em maio de 2014, separatistas pró-Rússia ergueram uma barricada para impedir o exército ucraniano de recuperar a cidade. Essa barricada falhou. O motivo foi que um blindado atravessou a barricada em alta velocidade, abrindo um buraco no que os separatistas tinham construído. O buraco deixou outro veículo blindado passar, e os soldados conseguiram salvar os policiais mantidos reféns pelos separatistas no prédio do Ministério do Interior de Mariupol. Um dos homens que estava dirigindo o veículo que atravessou a barricada era Mikhailo Drapek. Drapek virou herói em um incidente. O vídeo de suas façanhas viralizou nas redes sociais, enquanto o jovem soldado era elogiado por conduzir sua unidade de uma situação desesperadora à vitória. Claro, um ato de heroísmo que viralizou não é suficiente para qualificar alguém como comandante-em-chefe da Ucrânia. No entanto, o que as façanhas de Drapek, em 2014, mostraram à Ucrânia foi que ele é um homem que enfrenta as situações de frente. Sem interesse em se conter, ele luta para vencer. A Ucrânia precisa disso agora, e seus soldados estão muito satisfeitos com a nomeação recente. Ninguém melhor para esse cargo na Ucrânia hoje, disse um soldado à BBC, mostrando que Drapek é muito mais do que apenas um vídeo dele destruindo uma barricada com um veículo blindado. Outro oficial não identificado que falou sobre o novo comandante-em-chefe em junho de 2025 disse: Drapek é um general jovem e talentoso. Ele sempre era enviado para lugares onde a situação era extremamente difícil. Outro soldado, Artem Karyakin, conta ao Kyiv Independent: Drapek tem grande respeito nas Forças Armadas da Ucrânia, algo muito difícil de obter. Está claro que há muito mais nesse jovem general do que um vídeo sugere. Talvez a melhor forma de medir a importância da nova nomeação para a Ucrânia seja pelas reações imediatas dos ocupantes russos ao saberem da notícia. Os russos estão furiosos. Eles sabem que Drapek é muito perigoso. Um relatório de 22 de julho, no Kyiv Independent, aponta isso antes da apresentação oficial do general. O blogueiro militar russo Kirill Fedorov, que tem 500 mil inscritos em seu canal no Telegram, foi rápido em dar o alerta ao compartilhar o famoso vídeo do veículo blindado. Ele nos odeia de forma constante. Isso significa que ele vai tentar nos matar, independentemente de qualquer restrição moral. Fyodorov sugeriu que Drapek não mostrará misericórdia aos ocupantes russos. Outros destacaram a idade de Drapek como preocupação. Ele tem 43 anos e ascendeu nas Forças Armadas da Ucrânia, iniciando a guerra como comandante de batalhão. Outro blogueiro destacou, observando que isso é péssimo para a Rússia. Isso indica que Drapek viu as frentes de batalha, sabe o que é preciso e, diferente do antecessor, é treinado na guerra moderna e não no combate da era soviética. O consenso é que Drapek deve aliviar as restrições às Forças Armadas ucranianas, especialmente às unidades não tripuladas. E se isso acontecer, seria desastroso para as tropas russas no terreno.
Pelo menos, é isso que os russos estão dizendo. Mas por trás da fanfarronice, dos vídeos virais e do medo russo, as perguntas precisam ser feitas. Quem é Mikhailo Drapeste de verdade? Ele pode levar a Ucrânia à vitória sobre a Rússia? Começando pela primeira dessas perguntas, a única coisa que sabemos com certeza é que Drapec é muito diferente de seu antecessor, Oleksandr Syrskyi. Apesar de apenas 17 anos de diferença, esses dois homens vêm de escolas de pensamento militar bem distintas. Syrskyi foi importante para a Ucrânia. As táticas do general de 4 estrelas foram essenciais na tentativa russa de tomar Kiev no início de 2022. Graças a ele, a Ucrânia conseguiu manobrar melhor que as colunas mecanizadas que Putin enviou à cidade. Syrskyi também é reconhecido como estrategista da contra-invasão ucraniana a Kursk, em agosto de 2024. Isso colocou Putin em uma situação difícil, ao revelar o suposto grande protetor da Rússia como alguém que permitiria a primeira invasão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, Syrskyi também conduziu a guerra de forma cada vez mais antiquada. Formado nos anos 1980, na Academia Militar de Moscou, antes visto como um dos principais comandantes em ascensão da Rússia antes da queda da União Soviética, Syrskyi nunca superou o pensamento russo sobre a guerra. Seus soldados o respeitavam e temiam igualmente, chamando-o de açougueiro por sua aparente indiferença às mortes. Essa atitude pode funcionar na Rússia, mas na Ucrânia, com população menor, enfrenta inimigo numericamente superior. Um carniceiro talvez não seja ideal para o trabalho. A Ucrânia criou uma nova estratégia de guerra nos últimos 4 anos e meio. Nas Forças Armadas, muitos acham que Syrskyi e suas táticas estão ultrapassados. Em contraste, Drapec simboliza a nova corrente do pensamento militar ucraniano. Livre das amarras soviéticas, ele une pensamento ocidental à estratégia ucraniana centrada em drones. Ele é muito mais do que o homem que comandou o veículo que rompeu uma barricada em Mariupol. A BBC relata que ele voltou à universidade em 2021 para mais treinamento estratégico e operacional, recebendo uma espada de honra por ser o melhor aluno da universidade na formatura. Na guerra com a Rússia, Drapete liderou vários grupos operacionais, alcançando sucesso em Kherson e em Dnipropetrovsk, onde seus grupos libertaram várias localidades, além de Kryvyi Rih, onde ele e seus soldados repeliram os ocupantes russos. Nos últimos anos, Drapete foi comandante das Forças Conjuntas da Ucrânia. É nessa posição que rumores apontam tensões entre ele e Syrskyi. Como Fedorov, Drapete quer que a Ucrânia faça uma guerra diferente, algo um tanto estranho para Syrskyi e sua abordagem moldada pelo treinamento soviético. Uma guerra que a Ucrânia pode vencer. Alguns apontam Syrskyi como um homem que sabe defender, mas também como um homem que não tem visão de futuro. Apesar dos drones ucranianos causarem mais baixas do que nunca, Syrskyi segue fiel ao que aprendeu. Nos primeiros anos da guerra, não ter uma visão de vitória não era ruim, já que o objetivo era apenas resistir até a Rússia decidir que invadir a Ucrânia não valia o esforço. Mas agora é 2026. Putin já mostrou há muito tempo que não pretende parar. Não importa o quanto as forças armadas da Rússia desmoronem, a Ucrânia não pode mais se dar ao luxo de apenas se manter e sobreviver. Ela precisa vencer. A nomeação de Drapeste visa conquistar essa vitória. Isso não diminui o papel vital de Syrskyi em levar a Ucrânia até aqui. E em suas palavras finais como comandante-em-chefe da Ucrânia, Syrskyi foi ao mesmo tempo diplomático e franco em sua visão sobre si mesmo e sobre o exército que deixa para trás. Entrego ao meu sucessor um exército que vai além de apenas manter a linha. Mantém-se ofensivo e com iniciativa, com estrutura, com pessoas que sabem atacar o inimigo. Espero sinceramente que essa ofensiva continue. Tudo o que é necessário para isso está lá. Syrskyi disse antes de acrescentar: eu disse isso antes e repito hoje. Meu trabalho é a guerra. As posições mudam, mas esse princípio não. Em qualquer cargo, servirei a Ucrânia até a vitória. A passagem de comando aconteceu, e Syrskyi parece estar disposto a se afastar, permitindo uma transição tranquila. Isso é um ponto positivo para Drapeste em seu novo cargo. Apesar de parecer qualificado e intimidar os russos, é preciso questionar se Drapeste pode realmente fazer diferença. A nomeação dele surpreendeu a todos, mas o impacto dele nas forças armadas da Ucrânia é o verdadeiro divisor de águas. Drapec pode ser o líder ucraniano capaz de derrotar a máquina de guerra de Putin. Antes de explicar o motivo, você assiste ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. E se você quiser ver nossos vídeos assim que forem publicados, lembre-se de ativar as notificações. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial,
número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Há uma coisa, acima de todas as outras, que Drapec traz para as Forças Armadas da Ucrânia: esperança. Vemos isso nas palavras dos soldados que vão servir sob seu comando, que apontam que Drapec faz parte de uma nova geração de oficiais que se desenvolveu durante a guerra. O ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, também trouxe esperança semelhante. Vemos isso na onda de indignação nas ruas ucranianas após sua demissão. Protestos criticavam o alto comando ucraniano por tentar afastar jovens oficiais dispostos a combater a corrupção e a burocracia nas Forças Armadas da Ucrânia. Drapec carrega a mesma promessa de mudança que Fedorov queria concretizar. Ele traz esperança às Forças Armadas ucranianas. Não subestime o poder da esperança. Especialmente agora, quando o exército da Ucrânia, embora eficaz, está enfrentando vários desafios de moral e de efetivo. No inverno, a Ucrânia enfrentou um de seus períodos mais difíceis. O bombardeio maciço em sua infraestrutura de energia deixaram civis tremendo de frio sem aquecimento. Muitos outros perderam acesso à energia e água. Em determinado momento, 70% de Kiev ficou sem eletricidade, enquanto as temperaturas caíam para até menos 20 graus Celsius. Tudo isso faz parte do plano russo para aterrorizar o povo ucraniano. Eles vão ficar tão cansados da guerra que acabarão se submetendo aos caprichos de Putin. Essa é a abordagem. E embora a Ucrânia tenha se recuperado, ela também enfrenta uma crise de efetivo, que surgiu em grande parte porque os potenciais soldados estão apavorados com a possibilidade de morrer na linha de frente. Em janeiro, o Instituto de Táticas para Segurança e Contra-Terrorismo relatou que cerca de 200 mil soldados ucranianos estavam ausentes sem licença, e mais 2 milhões de cidadãos são procurados por evasão do serviço militar obrigatório. A mobilização patriótica que serviu à Ucrânia por tanto tempo começou a enfraquecer. Enfrentar o inimigo cuja população é 4 vezes maior que a da Ucrânia pode ser fatal. A fama de Syrskyi como açougueiro pode ter influenciado. Pode não ser que os ucranianos não queiram lutar. Talvez seja mais que eles não querem ser enviados para ataques, quando viram que drones, robôs terrestres e outras tecnologias podem ser muito mais eficazes. É um pouco especulativo, mas muitos que trabalharam com Drapec dizem que ele tem uma abordagem diferente. Um dos soldados, Coronel Oleksandr Vodovichenko, afirmou ao Pravda: Drapec nunca dava tarefa sem sentido. Ao ouvir os relatórios dos comandantes durante o planejamento de operações, ele sempre buscava cumprir a missão com o mínimo de baixas. É aí que reside a esperança. Se Drapec aplicar essa abordagem em todas as forças armadas da Ucrânia, espera-se que ele obtenha resultados iguais ou melhores que Syrskyi, porém com menos baixas. E se ele conseguir provar que é um homem que se importa com os soldados sob seu comando, a esperança é que ele também consiga incentivar aqueles que talvez tenham evitado suas convocações a se alistarem no exército e lutarem. Mesmo assim, é mais fácil falar do que fazer. Só a esperança não vence uma guerra. Drapec agora precisa cumprir as promessas feitas ao assumir como novo comandante em chefe da Ucrânia. Ele tem apoio quase unânime do povo e do exército. Ele também é conhecido por criticar o pensamento soviético e por ser um dos primeiros a adotar drones na guerra, o que tem ajudado a Ucrânia contra a Rússia. Como destaca o Guardian, Drapec representa uma ruptura, não só com as táticas soviéticas, mas também das estruturas de comando desse estilo ainda presentes nas Forças Armadas da Ucrânia. Esse deve ser o foco dele nos próximos meses. Remover essas estruturas antigas e trocá-las por novas, onde oficiais juniores assumem responsabilidade e devem responder por suas ações. Certa descentralização do comando
mostrando confiança e sem microgerenciamento. Pode ser o que Drapachi leva às estruturas de comando da Ucrânia. Ainda não se sabe quanto tempo essa mudança vai levar para acontecer. Com certeza, não será imediata. Drapachi deve aprimorar a gestão do campo de batalha e o dia a dia do exército ucraniano, mas mudar as estruturas de comando pode levar meses ou anos para resolver. Mesmo assim, Drapachi parece disposto a resolver esses desafios. Isso é o que preocupa a Rússia. Mesmo com avanços ucranianos em drones, a Rússia ainda podia contar que a Ucrânia combateria de forma compatível com seu estilo de guerra. Syrskyi foi formado nas academias militares de Moscou. Isso tornava um homem previsível até certo ponto. Drapachi não é o mesmo tipo de líder. Ele é muito diferente e não é um homem que a Rússia consiga decifrar facilmente, o que o torna um pesadelo. Com Drapek, a Ucrânia tem alguém que é um defensor do estilo moderno de guerra, que permitiu ao país alcançar tantos resultados positivos, especialmente em 2026. Some isso à sua experiência de combate na linha de frente na Ucrânia. E Drapek pode ser o homem que trará a mudança baseada no que os soldados ucranianos realmente precisam: inovação e adaptabilidade constante. Se Drapek conseguir reduzir os conflitos que começaram a surgir entre o exército da Ucrânia e seu Ministério da Defesa, isso será um grande bônus. Curiosamente, isso nos remete ao homem citado no início do vídeo: Mikhailo Fedorov. Já dissemos que Drapek e Fedorov tinham objetivos semelhantes para o exército ucraniano. A comoção com a perda de Fedorov também não deve ter passado despercebida por Drapech, nem pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A nomeação de Drapech pode facilitar o retorno de Fedorov ao cargo de que foi removido semanas atrás? É possível. A Ucrânia não nomeou um ministro da Defesa permanente após a saída de Fedorov. O ex-chefe de espionagem, Yevgeny Kamara, ocupa atualmente o cargo, de forma interina, enquanto o parlamento ucraniano se prepara para votar um substituto. Talvez um substituto não seja necessário. Após a saída de Syrskyi, seu nome pode ser reconsiderado. O próprio Fedorov diz que recebeu outras ofertas de cargos de Zelensky, mas ele recusa, pois acredita que só 3 cargos permitem mudanças reais no exército da Ucrânia. 2 desses cargos, presidente e comandante em chefe, já estão ocupados. Fedorov ocupou esse cargo há poucas semanas. Ministro da Defesa. Fedorov recusou até o cargo de vice-primeiro-ministro, mostrando sua convicção na causa que considera importante. Rapache também parece ser um apoiador de Fedorov. Quando Fedorov e Syrskyi entraram em conflito no início de julho, Drapech apoiou Fedorov, chamando-o de parceiro das Forças Armadas do Ministério da Defesa. É alguém que, além de atender nossas necessidades, trouxe mudanças na abordagem, tomada de decisões mais rápida e apoio a quem assume responsabilidade por essas decisões. Fedorov parece retribuir esse apoio, tendo declarado seu apoio a Drapech durante reuniões com Zelensky, onde o Pravda diz que ele apoiou Drapech para o cargo atual. Vemos uma certa sinergia aqui. As Forças Armadas da Ucrânia e o Ministério da Defesa têm grande potencial para se coordenar melhor do que nunca. A barreira existente pode ser o próprio Zelensky. Será que ele aceitaria engolir o orgulho e reintegrar Fedorov? A destituição de Syrskyi sugere que talvez sim. E claro, tudo isso é especulativo. No entanto, não seria surpresa se Fedorov retornasse, anunciando o início de uma transformação na Ucrânia, que enfim se liberta das últimas amarras do passado soviético. Drapech precisa agir rápido, aconteça o que acontecer. Setembro está chegando rápido. Apesar do excelente trabalho da Ucrânia ao repelir a ofensiva russa na primavera e verão de 2026, mas está por vir quando o outono chegar. Circulam rumores sobre uma ofensiva em setembro. Há rumores de que no outono, Putin poderá ser forçado a tomar essa decisão difícil e impor a mobilização ao seu povo. Zelensky alertou, em 24 de julho, que Putin deve iniciar uma grande mobilização após as eleições parlamentares russas de setembro. Putin expandirá essa guerra. Ele precisa de mais russos participando dos ataques. Temos informações de inteligência de que a Rússia planeja uma grande mobilização neste outono. Zelensky afirmou em seu pronunciamento noturno diário. Se for esse o caso, então o herói que a Ucrânia acabou de nomear como comandante em chefe precisa agir rápido. A felicidade e a esperança em sua nomeação são limitadas. A Ucrânia precisa de resultados, e Drapech deve entregá-los. O homem que virou lenda em batalha, agora precisa se firmar como o pesadelo que o exército da Ucrânia espera que ele seja para a Rússia. Se alguém tem essa capacidade, parece ser Drapech. Os próximos meses serão cruciais. Eles podem determinar o sucesso ou fracasso da Ucrânia ou da Rússia. Uma área prioritária para o novo comandante em chefe da Ucrânia é Konstantinivka. A Rússia declarou ter capturado a cidade-chave do cinturão de fortalezas. Não tomou, nem chegou perto. A Ucrânia atraiu as tropas russas para uma armadilha genial na cidade, causando enormes baixas ao ativá-la.
Esse é o tipo de operação em que Drapeste precisa se apoiar. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no programa militar e ative o sino para acompanhar mais vídeos sobre as mudanças nas Forças Armadas da Ucrânia. Obrigado, como sempre, por assistir.